Provérbios 5. O prazer proibido que leva à morte. E se o prazer que você tanto busca fosse, na verdade, o caminho para a sua própria destruição? Essa pergunta ecoa como um trovão em Provérbios 5, um capítulo que não se limita a denunciar os pecados externos, mas mergulha fundo no coração humano para expor a fragilidade que todos carregamos diante da sedução. O texto bíblico abre as cortinas de um palco onde a tentação se apresenta com ares de doçura, envolvida em promessas de satisfação imediata, mas que no final se revela amarga como veneno e afiada como uma lâmina de 2 gumes. Essa introdução não é apenas uma advertência moral, mas uma convocação urgente a perceber o quanto o fascínio pelo proibido pode conduzir não apenas a perdas momentâneas, mas à ruína total da alma. A imagem usada por Salomão é poderosa. Lábios que gotejam mel, uma boca suave como o óleo. Tudo parece belo, irresistível, perfeito. Mas o que começa doce termina em morte. Essa contradição é talvez uma das maiores ironias da vida humana. Aquilo que seduz é justamente aquilo que destrói. O texto não está descrevendo apenas a mulher estrangeira como metáfora de tentação sexual, mas todo e qualquer prazer ilegítimo que captura os sentidos, embriaga o coração e cega a consciência. É um retrato universal da experiência humana. A luta constante entre o impulso imediato e a sabedoria que pede paciência, disciplina e fidelidade. O impacto dessa imagem se torna ainda maior quando percebemos que o texto não fala de prazeres distantes, mas de tentações presentes em cada geração. Hoje, talvez não sejam apenas lábios sedutores que nos afastam da sabedoria, mas telas brilhantes, vozes que prometem sucesso rápido, prazeres que acenam em vitrines, promessas de liberdade que escondem correntes invisíveis. A mensagem de Provérbios 5 não é antiquada. Ela é absolutamente atual. O prazer proibido continua oferecendo mel aos lábios, mas entregando fel ao coração. Esse capítulo nos obriga a encarar uma realidade desconfortável. A sedução não se apresenta como inimiga. Pelo contrário, ela veste a máscara daquilo que parece amigo, parece conforto, parece solução. Ela não nos empurra ao abismo de forma violenta, mas nos atrai suavemente, desviando nossos passos até que percebemos que já estamos longe demais para retornar sem dor. Por isso Salomão escreve com tanta intensidade. Ele não está apenas descrevendo um risco externo, mas tentando salvar vidas de uma tragédia que começa sempre com a mesma ilusão. Não vai acontecer comigo. É nesse ponto que o texto ganha força filosófica e psicológica. Jung falava da sombra interior, essa parte de nós que deseja o que não pode ter e que nos atrai para experiências que sabemos ser destrutivas. Viktor Frankl lembrava que quando o ser humano busca apenas prazer, sem propósito, acaba se perdendo em vazio existencial. E C.S. Lewis dizia que o pecado quase sempre entra pela porta daquilo que parece inofensivo, até que se torna prisão. Provérbios 5 já dizia isso séculos antes. O prazer proibido seduz, mas leva à morte. A introdução desse capítulo é, portanto, um espelho colocado diante de nós. Quem ousa olhar de verdade verá não apenas a sedução descrita no texto, mas as suas próprias lutas diárias. Os prazeres que atraem, as vozes que encantam, os atalhos que parecem mais fáceis. O texto nos convida a parar e refletir. Quantas vezes aquilo que parecia doce se revelou amargo? Quantas vezes a promessa de prazer imediato resultou em arrependimento? Quantas vezes cedemos ao fascínio de algo que, no fundo, sabíamos que terminaria em dor? Essa é a força do hook de Provérbios 5. Ele não nos deixa acomodados. Ele desperta uma inquietação. Ele coloca diante de nós a verdade nua e crua de que o prazer sem sabedoria é uma armadilha mortal. E não importa se o campo de batalha é a vida sexual, os relacionamentos, o uso do dinheiro, o poder, a busca por reconhecimento ou qualquer outra área. O princípio é o mesmo. O que começa com mel, sem sabedoria, termina em absinto. Por isso, este vídeo não é apenas mais um estudo bíblico, é um alerta urgente. É uma convocação para acordar do torpor da sedução.
É um chamado a perceber que o prazer proibido continua rondando, continua chamando, continua prometendo alegria. Mas a palavra de Deus já nos mostrou o final da história. O caminho que parece doce conduz à morte. A pergunta então permanece diante de cada um de nós. O que você tem buscado como fonte de prazer? O que parece mel em sua vida, mas pode estar escondendo veneno? E mais do que isso, até quando você vai ignorar o chamado da sabedoria para se afastar do que parece doce, mas termina em destruição? O doce que se torna veneno. Provérbios 5 inicia sua advertência com uma imagem que prende a atenção e não pode ser esquecida. Os lábios da mulher proibida, descritos como um favo de mel, e sua boca, mais suave do que o óleo. A princípio, nada parece ameaçador. O quadro é de suavidade, de doçura, de prazer. Mas em seguida, a revelação vem como um golpe. O fim desse encontro não é satisfação, mas amargura. Não é plenitude, mas destruição. O que começa doce se torna veneno, e o que parecia suave se transforma em lâmina afiada de 2 gumes. Essa contradição é a essência do prazer proibido. Essa metáfora é de uma precisão impressionante. O mel, no mundo antigo, era símbolo de prazer intenso, de sabor raro e desejado. O óleo, por sua vez, representava suavidade, beleza, valor. Salomão usa imagens do cotidiano para mostrar que a tentação nunca se apresenta feia ou assustadora. Ela sempre se veste de algo atraente, sempre se disfarça em promessa de felicidade. É esse o poder do prazer proibido. Não é que ele se imponha pela violência, mas que seduz pela aparência. É a doçura aparente que prepara a amargura final. E esse mecanismo não mudou. Hoje os lábios que gotejam mel podem assumir várias formas. Uma promessa de prazer sem compromisso, um convite a gastar mais do que se pode, a busca por poder sem responsabilidade, a tentação de mentir para conseguir vantagem, a ilusão de atalhos para a felicidade. Cada um desses convites parece inofensivo, até doce, mas carrega em si o veneno do arrependimento. A palavra de Deus revela essa dinâmica para que não sejamos enganados. Ela mostra que por trás do mel está o absinto, e por trás da suavidade está a lâmina. A profundidade dessa imagem também se conecta com a psicologia humana. O ser humano é atraído por aquilo que promete recompensa imediata. A mente, muitas vezes, não consegue resistir à doçura do agora, ainda que saiba racionalmente que o resultado será amargo. Essa é a luta interna entre desejo e sabedoria, entre impulso e disciplina. Carl Jung dizia que aquilo que mais desejamos pode esconder justamente aquilo que mais nos destrói, porque não lidamos com a sombra que existe em nós. Provérbios 5 já apontava para essa verdade. O doce da tentação esconde o veneno da ruína. O contraste também é filosófico. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, falavam do perigo de sermos escravos dos prazeres que parecem inofensivos. Para eles, a verdadeira liberdade não está em ceder aos desejos, mas em dominá-los. Salomão, no entanto, vai além. Não se trata apenas de autocontrole racional, mas de alinhar o coração com a sabedoria divina. O prazer proibido não é apenas uma escolha equivocada, é uma estrada que conduz à morte. Esse tema também nos toca profundamente em nossa vida prática. Quantas vezes algo nos pareceu irresistível no começo, mas se revelou doloroso no fim? Quantas vezes acreditamos que uma pequena concessão não faria mal, apenas para descobrir que ela abriu as portas para consequências que não podíamos imaginar? A sedução sempre promete o mel, mas nunca mostra o veneno. É por isso que a Bíblia não fala em negociar com a tentação, mas em afastar-se dela. A única forma de não provar o fel é não se aproximar dos lábios que gotejam mel. Há ainda uma lição espiritual poderosa. A sabedoria nos ensina que o prazer legítimo não precisa se esconder em disfarces, não precisa se mascarar de algo que não é. O prazer abençoado por Deus é claro, é saudável, é duradouro. Já o prazer proibido precisa sempre de disfarce, porque no fundo é vazio e mortal. Ele se apresenta com brilho,
mas sua essência é trevas. É doce ao paladar, mas envenena a alma. Provérbios 5, portanto, nos convida a olhar além da superfície, a não nos deixarmos enganar pela primeira impressão, pela beleza aparente, pela suavidade do momento. Ele nos chama a perceber que nem tudo o que parece doce traz vida. Muitas vezes, o que seduz o coração é justamente aquilo que mais ameaça destruí-lo. O convite é claro: discernir o doce verdadeiro do doce envenenado, guardar o coração para que não confunda mel com absinto, suavidade com lâmina, prazer com morte. O mapa da sedução. Provérbios 5 não apenas alerta sobre o perigo do prazer proibido, mas descreve com uma precisão impressionante a rota pela qual a sedução conduz o ser humano. É quase como um mapa que se repete em todas as épocas e culturas. Primeiro, ao encanto inicial. Uma promessa de prazer, de satisfação, de liberdade. A voz da tentação é suave, doce, irresistível. É nesse ponto que o coração é capturado. Depois, vem a desorientação da consciência. O que antes parecia claro começa a se tornar nebuloso. O senso de certo e errado se enfraquece. A pessoa passa a justificar o injustificável, a racionalizar o que antes sabia ser errado. Por fim, o passo inevitável, a perda da direção, a entrega ao engano e, como resultado, a escravidão. Esse processo não acontece de forma brusca, mas gradual. O encanto inicial não parece perigoso. É apenas um convite, um olhar, uma ideia, mas é nesse momento que o veneno começa a agir. A mente se deixa seduzir pelo brilho da promessa, enquanto o coração se cala diante da sabedoria. Aos poucos, a voz interior que dizia "afaste-se" vai se tornando mais baixa, quase imperceptível, até que é substituída pelo sussurro constante da sedução. É como uma trilha em uma floresta. No início parece apenas um pequeno desvio da estrada principal, mas quanto mais se avança, mais difícil se torna voltar. A sedução também tem uma característica curiosa. Ela sempre exagera o presente e minimiza o futuro. Faz parecer que o prazer imediato é absoluto e que as consequências são distantes, improváveis ou irrelevantes. É a arte da distorção do tempo. O mapa da sedução guia o ser humano para viver apenas o agora, ignorando que todo agora se transforma em depois. E esse depois, como ensina Provérbios 5, é amargo, doloroso e, muitas vezes, irreversível. Do ponto de vista psicológico, esse processo é estudado como o poder da recompensa imediata. O cérebro humano é atraído por aquilo que oferece prazer rápido, mesmo sabendo que pode ser destrutivo a longo prazo. Essa é a dinâmica que explica vícios, compulsões e escolhas insensatas. Jung dizia que quando cedemos a esses impulsos sem consciência, acabamos nos tornando escravos de forças interiores que não controlamos. É exatamente isso que Provérbios descreve. A pessoa presa pelas cordas do próprio pecado. O mapa da sedução também envolve o esquecimento da identidade. O seduzido deixa de lembrar quem é, de onde veio, qual é o propósito da vida. Ele se perde em uma jornada que não reconhece, e por isso não consegue discernir onde está. O texto bíblico descreve esse estado como caminhos errantes, tortuosos, incertos. Quem cede à sedução já não sabe mais para onde vai, nem consegue encontrar a vereda da vida. Está perdido, ainda que acredite estar no controle. Esse retrato se aplica a inúmeras situações modernas. Pode ser um relacionamento destrutivo que começa com charme e termina em dor. Pode ser o consumo desenfreado que promete status e termina em dívidas. Pode ser a dependência de prazeres imediatos, drogas, pornografia, jogos, poder, que dão uma sensação de liberdade, mas resultam em prisão. O mapa é sempre o mesmo: encanto, desorientação, escravidão. O que muda são apenas os cenários. Provérbios 5, ao revelar esse mapa, nos dá também a chance de resistir. O conhecimento é a primeira arma contra a ilusão. Quem conhece o caminho da sedução já sabe aonde ele leva e, por isso, pode escolher outro. Esse é o propósito do texto: abrir os olhos, mostrar a rota completa, impedir que sejamos enganados pela doçura inicial.
É como se Salomão dissesse: eu já vi onde essa estrada termina e não quero que você chegue lá. O mapa da sedução, portanto, não é apenas uma descrição do perigo, mas um alerta para a vigilância. A sabedoria nos chama a olhar além da aparência, a lembrar que toda promessa de prazer sem responsabilidade é uma mentira e que todo atalho sem disciplina é um desvio que conduz ao abismo. Saber disso não nos torna imunes à tentação, mas nos dá discernimento para reconhecê-la antes que seja tarde demais. As pegadas que descendem à morte. Provérbios 5 descreve com clareza que os pés da mulher estranha descem para a morte e seus passos conduzem ao inferno. Essa imagem não é exagero, mas revelação do fim inevitável de quem se deixa levar pela sedução do prazer proibido. A cena é de uma caminhada aparentemente comum, feita de passos suaves e envoltos em promessa de satisfação, mas que, na verdade, marcam uma trilha de destruição. O texto mostra que não é preciso um salto brusco para a ruína. Basta seguir adiante, passo após passo, sem perceber que a direção escolhida é uma descida para a morte. Esse é o grande perigo: acreditar que um pequeno desvio não terá consequências. O pecado raramente se apresenta em sua forma final. Ele começa com um convite discreto, um olhar, uma palavra doce como mel, uma aproximação aparentemente inofensiva. Mas cada passo dado nessa direção abre espaço para o próximo, e logo a pessoa se vê caminhando em terreno escorregadio. O que parecia apenas um momento de prazer revela-se um caminho que não retorna, uma descida que conduz ao inferno. A palavra deixa claro que esses passos não são neutros. Os caminhos da sedução são errantes, tortuosos e impedem a pessoa de discernir a vereda da vida. O seduzido acredita ter controle, mas na verdade já está sendo conduzido. O engano da tentação está em ocultar o destino. Mostra apenas a doçura do início, mas esconde o amargor do fim. E, quando a consciência desperta, muitas vezes já se perdeu tempo, dignidade, pureza e vida. As Escrituras repetem esse alerta em outros lugares. Em Provérbios 7, vemos o jovem insensato que segue após a mulher adúltera, como boi que vai ao matadouro, como ave que se apressa para o laço sem saber que isso lhe custará a vida. Em Provérbios 14, é dito que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Essas passagens ecoam a mesma verdade. A estrada do prazer proibido pode até parecer segura, mas seu final é ruína. Essa descida não é apenas sobre o corpo, mas também sobre a alma. A pessoa que cede à sedução perde a clareza, entrega sua honra, se afasta da vida e, no fim, colhe a morte. A Escritura é direta: o salário do pecado é a morte, e não há exceção para quem insiste em trilhar essa vereda. Por isso, o convite de Provérbios 5 é tão urgente. Não espere reconhecer o abismo para então decidir voltar. Afaste-se da porta da tentação antes mesmo de dar o primeiro passo. Remova teu caminho para longe dela, diz o texto, porque é melhor perder uma falsa doçura agora do que perder a vida inteira depois. Essa é a sabedoria que preserva. Compreender que cada pegada conta, que cada escolha molda o destino, e que seguir a sedução é caminhar em descida até a morte. A economia da perda. Provérbios 5 descreve com clareza o resultado inevitável de quem se entrega ao prazer proibido. Não é apenas um alerta moral, mas um diagnóstico do desperdício que se instala na vida daquele que despreza a sabedoria. O texto mostra que o homem que se aproxima da porta da mulher estranha entrega sua honra a outros, seus anos a cruéis, sua riqueza a estranhos e o fruto do seu trabalho àqueles que não têm direito sobre ele. É como se a vida inteira, cuidadosamente construída com esforço, fosse desviada para mãos alheias. A cena é devastadora, porque não fala de uma perda pontual, mas de uma vida drenada pouco a pouco até a exaustão. Essa economia da perda é cruel porque não cobra tudo de uma vez. Ao contrário, vai retirando em parcelas, de forma lenta e quase imperceptível. O insensato acredita estar desfrutando do melhor da vida, mas na realidade está esvaziando sua própria existência.
Cada instante de prazer proibido rouba algo essencial: o vigor da juventude, a integridade da consciência, a paz do coração, a estabilidade da família, a segurança do futuro. A cada passo nesse caminho, menos sobra do que deveria ser preservado como tesouro. O que deveria ser honra se torna vergonha. O que deveria ser força se transforma em fraqueza. O que deveria ser bênção se converte em maldição. É impressionante como a palavra de Deus descreve esse processo com tanta clareza. O texto fala de carne e corpo consumidos, de um final amargo no qual resta apenas o lamento. O insensato, em meio à ruína, declara: Como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão. Esse lamento revela a essência da perda. Não é apenas o que foi desperdiçado em bens e tempo, mas a oportunidade rejeitada de ouvir e guardar a sabedoria. O arrependimento surge, mas já não pode recuperar os anos desperdiçados. A colheita amarga substitui a alegria que poderia ter sido experimentada. Essa realidade não se restringe a perdas materiais, embora elas também sejam reais. A economia da perda atinge todas as áreas da vida. O prazer proibido destrói relacionamentos, deixando para trás lares despedaçados, promessas quebradas, filhos feridos, corações marcados pela desconfiança. Ele corrói a dignidade, fazendo com que a pessoa carregue consigo uma marca de vergonha que não se apaga facilmente. Ele devora o futuro, transformando anos de trabalho em herança de estranhos. É o retrato de uma vida que poderia ter sido plena, mas foi desperdiçada. O contraste com o plano de Deus é gritante. O Senhor havia estabelecido o prazer legítimo como bênção, a fidelidade como fonte de alegria, o amor dentro do casamento como cisterna de águas puras que saciam e fortalecem. Mas o prazer proibido sequestra esse plano, oferecendo uma versão distorcida que parece satisfazer, mas apenas consome. Enquanto a sabedoria multiplica, a sedução rouba. Enquanto a fidelidade preserva, a infidelidade esvazia. Enquanto a bênção enriquece, a insensatez empobrece. O mais doloroso é que o insensato não percebe a perda enquanto ela acontece. Ele acredita que controla a situação, que pode parar quando quiser, que ainda tem tempo. Mas a economia da perda não espera por decisões conscientes. Ela continua cobrando silenciosamente, levando embora pedaços da vida sem aviso. Quando finalmente se percebe o que foi entregue, já é tarde demais para recuperar. Restam apenas ruínas, arrependimento e lembranças de um caminho que não deveria ter sido trilhado. As Escrituras reforçam esse princípio em várias passagens. Em Provérbios 6, lemos que o homem que adultera não ficará impune e que o seu opróbrio nunca se apagará. Em Provérbios 7, o jovem seduzido segue como boi que vai ao matadouro, sem saber que aquilo lhe custará a vida. Em Jeremias 2, o povo é descrito como alguém que trocou a fonte de águas vivas por cisternas rotas que não retêm água. A imagem é sempre a mesma: perda, desperdício, vazio. O pecado promete abundância, mas só entrega miséria. Essa é a lógica cruel do prazer proibido. Ele exige que entreguemos o que é precioso em troca de algo passageiro. Ele cobra a juventude em troca de instantes de ilusão. Ele exige anos de trabalho em troca de um prazer que não dura. Ele consome o corpo em troca de um momento que logo se transforma em dor. É uma troca injusta, mas que muitos aceitam porque estão cegos pelo brilho da tentação. E quando a consciência desperta, já não há como voltar atrás. Provérbios 5 nos chama, portanto, a valorizar o que temos antes que seja tarde. O tempo é um tesouro. A honra é uma riqueza. A fidelidade é uma fonte de vida. O trabalho é uma herança. Tudo isso pode ser preservado se ouvirmos a voz da sabedoria. Mas se desprezarmos esse chamado, inevitavelmente colheremos a economia da perda. É melhor afastar-se do prazer proibido agora do que lamentar depois, com o corpo consumido e o coração cheio de arrependimento. O texto bíblico é claro. O preço do pecado é sempre maior do que imaginamos, e sua recompensa é sempre menor do que promete. No fim, a lição é simples e poderosa.
Guarde o que Deus lhe deu. Não troque anos de vida por instantes de ilusão. Não entregue sua honra por um prazer que não permanece. Não permita que a riqueza do seu trabalho seja desperdiçada em mãos estranhas. Valorize o que realmente importa e mantenha-se no caminho da sabedoria. Porque o prazer proibido leva sempre à mesma conta amarga, a economia da perda, em que tudo se gasta e nada se ganha. O lamento do fim. Provérbios 5. Não apenas descreve o caminho da sedução e a economia da perda, mas também apresenta a cena dolorosa de quem chega ao fim desse percurso. O texto é claro. Quando a carne e o corpo já estão consumidos, resta apenas o lamento. A voz do arrependimento ecoa em palavras pesadas. Como odiei a instrução e o meu coração desprezou a repreensão. Não obedeci à voz dos meus mestres, nem inclinei o meu ouvido aos que me ensinavam. Esse lamento não é teórico, é existencial. É o grito de alguém que desprezou os avisos, que ignorou os conselhos e que, no fim, não encontra mais saída. É a confissão tardia de quem desperdiçou a vida e só agora reconhece o erro. Essa cena é de uma força impressionante, porque mostra que a maior dor não está apenas nas perdas materiais ou físicas, mas no reconhecimento de que tudo poderia ter sido evitado. O arrependimento aqui não é o arrependimento que gera vida, mas o remorso que surge quando as consequências já são irreversíveis. Não é o quebrantamento que conduz ao perdão, mas o lamento que se multiplica em desespero. O insensato não chora apenas pelo que perdeu, mas pelo fato de ter desprezado a sabedoria que poderia tê-lo preservado. A consciência pesa não só pelo pecado cometido, mas por ter rejeitado o caminho da vida quando ainda havia tempo. Esse lamento também é coletivo. O texto menciona que a ruína acontece no meio da congregação e da assembleia, ou seja, não é apenas uma dor privada, mas uma vergonha pública. O pecado escondido, que começou em segredo, se revela diante de todos. O que era buscado como prazer íntimo se torna opróbrio exposto. O insensato descobre que o que parecia discreto acaba revelado à comunidade, e a vergonha se torna parte do juízo. É uma cena que desmonta a ilusão de que o prazer proibido pode ser mantido em segredo. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que foi escondido vem à luz. Esse tema aparece em toda a Escritura. Em Números 32 está escrito: Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Em Provérbios 6, aquele que se envolve em adultério destrói a própria alma, encontra feridas e vergonha, e seu opróbrio nunca será apagado. O lamento do fim é a confirmação dessas palavras. O pecado pode até parecer doce no início, mas no fim expõe, humilha e devora. O prazer que parecia segredo se transforma em vergonha diante de todos. Esse lamento também é psicológico e espiritual. A pessoa que viveu iludida pela sedução desperta para uma realidade amarga. A consciência, antes silenciada, agora grita. As palavras que antes rejeitou voltam à memória como acusação. Os conselhos que desprezou reaparecem como fantasmas. O coração, que poderia estar cheio de sabedoria, se enche de dor. O que poderia ser lembrança de dias bem vividos se torna recordação de oportunidades perdidas. A vida, que poderia ser fonte de alegria, se converte em amargura. Esse é o preço do desprezo pela instrução, a dor de saber que tudo poderia ter sido diferente. Provérbios 5 nos mostra que esse fim não é apenas sobre morte física, mas sobre a ruína existencial. O insensato morre sem instrução, preso pelas cordas do próprio pecado, perdido na grandeza da sua loucura. É a morte da esperança, a morte do propósito, a morte da alegria. Não há nada mais trágico do que chegar ao fim da vida e perceber que tudo foi desperdiçado por escolhas erradas, que cada aviso foi ignorado, que cada oportunidade de retorno foi rejeitada. O lamento do fim é a prova de que a sabedoria não fala em vão. Mas esse quadro também serve como advertência para quem ainda está no caminho. O lamento do insensato se torna aviso para o prudente. A dor do fim é um alerta para quem ainda tem tempo de ouvir, de guardar, de mudar de direção. O texto existe não apenas para descrever a ruína, mas para preveni-la.
Ele é um chamado a despertar enquanto ainda há tempo, a ouvir a sabedoria enquanto a voz ainda ressoa, a se afastar da tentação antes que seja tarde demais. O lamento do fim, portanto, é uma imagem dupla. Para quem insiste em desprezar a instrução, é a descrição inevitável do destino. Mas para quem ouve agora, é uma advertência cheia de misericórdia. A cena de arrependimento tardio é um convite antecipado para que ninguém precise chegar a esse ponto. É como se a palavra dissesse: veja o fim desse caminho, veja a dor que ele traz, e escolha outro rumo enquanto ainda pode. O lamento de Provérbios 5 é, ao mesmo tempo, a dor dos que se perderam e a chance dos que desejam viver. A psicologia do prazer ilusório. Provérbios 5 revela que o prazer proibido é como uma armadilha cuidadosamente preparada. Ele se apresenta como algo irresistível, doce e suave, mas conduz a uma prisão invisível. O texto descreve que o ímpio é preso pelas cordas do seu próprio pecado e que, por causa da sua insensatez, se perde. Essa imagem é de uma clareza impressionante. O prazer que parecia liberdade se torna escravidão, e o que parecia conquista se revela como perda. É o retrato do prazer ilusório, que promete satisfação, mas entrega correntes. A ilusão do prazer proibido está em oferecer recompensa imediata. Ele seduz o coração com a promessa de alegria instantânea, sem mostrar que as consequências serão amargas. A mente se fixa no agora e ignora o depois. O coração se embriaga com a suavidade inicial e não enxerga o fim amargo como o absinto. Essa cegueira é o que transforma a tentação em armadilha. O homem acredita que controla a situação, mas já está preso por laços que não consegue romper. É por isso que o texto diz que seus caminhos são errantes e ele não pode conhecê-los. O prazer ilusório não apenas engana, mas também desorienta. O fascinante é que essa dinâmica não muda. Desde os tempos antigos até hoje, o padrão é o mesmo. Uma promessa encantadora que logo se revela destrutiva. O prazer proibido sempre se apresenta como liberdade, mas logo se torna prisão. É assim com o adultério, com a cobiça, com a mentira, com qualquer forma de pecado. No início, há uma sensação de triunfo, de conquista, mas logo se percebe que o que parecia ganho era, na verdade, perda. O prazer que deveria alimentar passa a consumir, e o coração descobre que está vazio. A Bíblia não poupa detalhes sobre essa ilusão. Ela mostra que o insensato, ao desprezar a instrução, acaba dizendo: como odiei a repreensão, como rejeitei o ensino. Essa é a voz de quem acreditou que poderia brincar com o prazer proibido sem pagar o preço. Mas o preço chega, e ele é alto. O homem que antes parecia forte, agora está fraco. O que parecia livre, agora está preso. O que parecia alegre, agora lamenta. Essa é a psicologia do prazer ilusório. Uma mente iludida, um coração enganado, uma vida escravizada. Esse processo também revela a profundidade do pecado. Ele não prende de fora, mas de dentro. Não são correntes visíveis que prendem o insensato, mas os próprios laços criados por suas escolhas. Cada decisão sem sabedoria se torna uma corda. Cada passo dado em direção à tentação adiciona um nó. Quando percebe, o homem já está imobilizado. O pecado não precisa de guardas para vigiar sua prisão. O próprio coração se encarrega de fechar as portas. Essa é a prisão mais cruel, aquela em que o prisioneiro é também o carcereiro. Provérbios 5, ao expor essa dinâmica, nos chama à vigilância. Ele nos mostra que o prazer não é neutro. Ele pode ser bênção quando alinhado com a vontade de Deus, mas pode ser destruição quando buscado fora da sabedoria. O prazer legítimo sacia, edifica, fortalece. O prazer proibido engana, escraviza e mata. A diferença não está apenas na intensidade, mas na fonte. O que vem de Deus gera vida. O que nasce da sedução gera morte. Esse contraste nos obriga a refletir sobre nossas próprias escolhas. Onde temos buscado prazer? Em fontes puras e abençoadas ou em cisternas rotas que não retêm água?
Será que não estamos muitas vezes nos iludindo com aquilo que parece doce, mas que já está nos prendendo com cordas invisíveis? O texto nos alerta que essa ilusão não se revela no início, mas no fim. É quando a carne e o corpo estão consumidos, quando a consciência desperta tarde demais, que o insensato percebe que foi enganado. Por isso, a sabedoria insiste em nos antecipar o fim. Ela revela o destino para que não precisemos experimentá-lo. Mostra o amargor antes que o mel toque os lábios, para que possamos escolher a vida em vez da morte. Essa é a misericórdia de Deus em sua palavra. Abrir os olhos para que não sejamos enganados. A psicologia do prazer ilusório é desmascarada para que possamos rejeitar a mentira e abraçar a verdade. Assim, Provérbios 5 não é apenas um alerta sobre o perigo da sedução, mas uma convocação para a liberdade verdadeira. Aquele que ouve a instrução e guarda a sabedoria não se deixa prender pelas cordas do pecado. Ele encontra prazer legítimo, alegria duradoura, vida abundante. O prazer proibido leva à morte, mas o prazer alinhado com a sabedoria é fonte de vida. A escolha está diante de nós, e cada passo revela se estamos caminhando para a escravidão ou para a liberdade. A fonte interior da fidelidade. Provérbios 5 faz uma virada surpreendente. Depois de advertir sobre o perigo da sedução e mostrar a amarga colheita do prazer proibido, o texto apresenta um convite positivo. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço. Essa imagem revela que a fidelidade não é uma prisão, mas uma fonte interior de alegria e plenitude. Em contraste com a mulher estranha, que promete mel e entrega fel, a fidelidade é descrita como uma nascente pura, fresca e inesgotável, que sacia de forma legítima e abençoada. A cisterna e o poço eram símbolos de vida no mundo antigo. Em terras áridas, ter sua própria fonte de água significava segurança, sustento e prosperidade. Ao usar essa metáfora, Salomão mostra que a fidelidade é a verdadeira riqueza do homem. Ela não apenas preserva, mas satisfaz. O prazer legítimo não precisa de disfarces nem de atalhos, porque está enraizado no amor que Deus abençoou. A fidelidade conjugal é apresentada não como limitação, mas como privilégio. É nela que se encontra alegria duradoura, prazer constante, satisfação plena. O texto prossegue dizendo: regozija-te com a esposa da tua juventude, que ela seja como a corça amorosa e a gazela graciosa, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que continuamente sejas arrebatado pelo seu amor. Aqui vemos uma celebração clara do amor conjugal. Não há vergonha nem repressão, mas alegria. O prazer dentro da aliança é exaltado como bênção, como fonte de vida, como expressão da bondade de Deus. O contraste é nítido. Enquanto o prazer proibido destrói, o amor legítimo constrói. Enquanto a sedução envenena, a fidelidade sacia. Enquanto a mulher estranha arrasta para a morte, a esposa da juventude é fonte de vida. Essa passagem desmascara a mentira de que a fidelidade é enfadonha ou sem graça. Pelo contrário, ela é apresentada como lugar de paixão verdadeira, de amor que não se esgota, de prazer que não traz vergonha. O texto bíblico nos mostra que a verdadeira liberdade não está em buscar múltiplas experiências, mas em se entregar de corpo e alma a uma fonte só, pura e confiável. O amor dentro da fidelidade não empobrece, mas enriquece. Ele não limita, mas expande. Ele não aprisiona, mas liberta. Há aqui também uma lição espiritual profunda. A fidelidade conjugal é reflexo da fidelidade de Deus ao seu povo. Assim como ele nunca abandona sua aliança, o homem é chamado a permanecer fiel à sua esposa. A cisterna da vida não é apenas a relação entre marido e mulher, mas também a relação entre Deus e aqueles que o seguem. Beber das próprias águas é confiar naquilo que foi dado como bênção, em vez de buscar fora o que só traz destruição. O texto faz uma pergunta direta. Por que, filho meu, te deixarias arrebatar por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira?
Essa pergunta revela a insensatez do pecado. Por que trocar águas puras por cisternas quebradas? Por que rejeitar uma fonte legítima e segura para buscar algo que só traz vazio? O contraste é tão claro que a escolha pela sedução se revela não apenas pecado, mas loucura. A fidelidade é sabedoria, enquanto o prazer proibido é insensatez. Provérbios 5 nos ensina, então, que a fidelidade é uma fonte interior, não uma obrigação externa. Ela nasce de um coração alinhado com a sabedoria e floresce em relacionamentos abençoados. Ela é fonte de prazer verdadeiro, de alegria constante, de vida plena. Quem bebe dessas águas descobre que não precisa buscar satisfação em outro lugar, porque já encontrou naquilo que Deus lhe concedeu. Esse chamado é atual e urgente. Em um mundo que valoriza o descartável, que promove prazeres instantâneos, que banaliza compromissos, a palavra de Deus nos lembra que a verdadeira riqueza está na fidelidade. O casamento, a aliança, o amor cultivado ao longo dos anos, tudo isso é fonte de prazer duradouro. Aquele que permanece fiel não apenas evita a ruína, mas experimenta a plenitude da bênção. Assim, a lição é clara. Não troque sua cisterna por fontes estranhas. Não despreze a água pura em troca de promessas ilusórias. A fidelidade é a fonte que jamais seca, o poço que nunca se esgota, o rio que corre com vida abundante. E quem aprende a beber dessas águas descobre que a alegria da fidelidade é infinitamente maior do que a ilusão passageira do prazer proibido. O amor que sacia. Provérbios 5 continua sua mensagem ao mostrar que a verdadeira alegria não está no prazer ilícito e momentâneo, mas no amor legítimo que Deus abençoa. O texto descreve de forma clara e poética: regozija-te com a esposa da tua juventude, que ela seja como a corça amorosa e a gazela graciosa, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo e que continuamente sejas arrebatado pelo seu amor. Aqui não há frieza ou repressão, mas celebração. O amor conjugal é apresentado como fonte de prazer verdadeiro, de satisfação constante, de alegria que não traz culpa nem vergonha. Esse retrato é poderoso porque desfaz a mentira de que a sabedoria apenas proíbe e limita. A palavra de Deus não nega o desejo humano, mas o redireciona para aquilo que gera vida. O amor, no contexto da fidelidade, é exaltado como prazer abençoado, como fonte que nunca seca. Diferente da sedução da mulher estranha que promete mel e entrega amargura, o amor legítimo sacia de fato. Ele não é efêmero nem vazio, mas profundo e duradouro. A comparação com a corça e a gazela não é apenas estética. Esses animais eram símbolos de graça, beleza e vitalidade. Salomão usa essas imagens para mostrar que o amor conjugal não deve ser visto como rotina sem vida, mas como algo belo, vigoroso e digno de admiração. É a celebração da paixão dentro da aliança, a lembrança de que o prazer não é invenção do pecado, mas dádiva de Deus quando vivido no lugar certo. Esse ensino se repete em outras passagens das Escrituras. Em Cantares, o amor entre marido e esposa é descrito em termos igualmente poéticos e intensos, mostrando que o prazer legítimo não é apenas permitido, mas honrado por Deus. Em Malaquias 2, Deus repreende os que desprezam a esposa da juventude, porque ele mesmo foi testemunha da aliança feita. A fidelidade não é apenas compromisso humano, mas pacto diante do Senhor. E dentro desse pacto, o amor se torna fonte que sacia plenamente. O contraste é evidente. O prazer proibido é sempre furtivo, sempre marcado por medo, sempre seguido de culpa. Ele pode dar uma sensação momentânea de alegria, mas logo se transforma em vazio. Já o amor dentro da fidelidade é seguro, é constante, é renovador. Ele não traz correntes, mas liberdade. Não conduz à vergonha, mas ao contentamento. Não leva à morte, mas fortalece a vida. É por isso que Provérbios 5 insiste: regozija-te com a esposa da tua juventude. Não busque fora o que Deus já abençoou dentro. Esse chamado também é profundamente prático. Em um mundo que banaliza relacionamentos, que troca alianças por prazeres passageiros, que transforma o desejo em mercadoria,
A palavra de Deus nos convida a valorizar o amor fiel como verdadeira riqueza. O prazer legítimo não precisa de máscaras, não precisa ser escondido, não gera remorso. Ele é celebrado no altar, confirmado na aliança, sustentado pelo tempo. O amor que nasce da fidelidade não se desgasta, mas amadurece. Ele não é fogo que consome rápido, mas chama que aquece a vida inteira. Há ainda uma dimensão espiritual nesse convite. A fidelidade conjugal é reflexo do relacionamento entre Deus e seu povo. Assim como o Senhor é fiel e constante em seu amor, o homem é chamado a ser fiel em seu relacionamento. Regozijar-se com a esposa da juventude é também aprender a regozijar-se na aliança com Deus, que oferece prazer duradouro, alegria verdadeira e amor que nunca falha. O amor humano, quando vivido sob a bênção divina, se torna testemunho da própria fidelidade do Senhor. Portanto, Provérbios 5 não fala apenas de evitar o mal, mas de abraçar o bem. Ele nos mostra que o prazer legítimo existe e é fonte de alegria plena. O amor que sacia é aquele que nasce no compromisso, cresce na fidelidade e floresce no tempo. Esse amor é fonte de prazer verdadeiro, porque não se esgota, não destrói, não decepciona. Ele é dom de Deus para o homem e a mulher que caminham na vereda da sabedoria. Assim, o contraste final fica evidente. O prazer proibido é como mel que se transforma em fel. O amor fiel é como fonte que sacia sempre. Um leva à morte, o outro gera vida. Um rouba, o outro multiplica. Um aprisiona, o outro liberta. A sabedoria convida cada um de nós a escolher o amor que sacia, porque nele está a bênção, a alegria e a verdadeira plenitude. O olhar de Deus sobre os caminhos humanos. Provérbios 5 declara que os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas veredas. Essa afirmação é um lembrete solene de que nada escapa ao olhar divino. O ser humano pode até tentar esconder seus passos dos outros, pode imaginar que suas escolhas permanecem em segredo. Pode acreditar que ninguém jamais descobrirá os atalhos percorridos na escuridão. Mas o texto bíblico nos mostra que cada vereda, cada decisão, cada movimento está exposto diante de Deus. O que para nós parece oculto é visto com absoluta clareza pelo Criador. Esse versículo desmonta a ilusão da sedução. O prazer proibido se apresenta como um segredo possível, algo que pode ser vivido nas sombras sem consequências. Mas a palavra revela que não há sombras para Deus. Tudo o que o homem faz está diante dele. O olhar do Senhor não é apenas de observação, mas também de avaliação. Ele não apenas vê os caminhos, mas também os pesa, os julga, os mede. Isso significa que não apenas nossas ações estão diante dele, mas também nossas intenções. O olhar divino não se limita à aparência, ele enxerga a essência. Essa verdade deveria gerar em nós tanto reverência quanto consolo. Reverência, porque sabemos que não podemos brincar com a vida, imaginando que o que fazemos no oculto não terá consequências. Deus pesa cada saída, avalia cada vereda, observa cada escolha. O prazer proibido, que parece discreto, é na verdade um caminho iluminado diante dos olhos divinos. Consolo, porque esse mesmo olhar nos guia, nos corrige, nos chama de volta. O Deus que vê é também o Deus que convida ao arrependimento, que estende a mão para resgatar, que oferece sabedoria para corrigir o rumo antes que seja tarde demais. A Escritura repete muitas vezes esse mesmo princípio. Em Provérbios 15 está escrito que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Em Jó 34, lemos que os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e ele vê todos os seus passos. Em Hebreus 4, já no Novo Testamento, é dito que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Essa é a verdade constante. Não existe neutralidade, não existe segredo, não existe passo que passe despercebido. Essa consciência muda a forma como encaramos a vida. Saber que cada caminho está diante de Deus
nos ajuda a vigiar o coração e a alinhar os passos à sabedoria. Não se trata de viver com medo de um Deus que espiona, mas de viver com a certeza de que estamos diante de um Pai que nos conhece completamente e deseja o nosso bem. O olhar divino não é apenas juízo, mas também cuidado. Ele vê quando nos desviamos, mas também vê quando buscamos retornar. Ele pesa nossas veredas não para nos destruir, mas para nos orientar no caminho da vida. Esse versículo também desmonta outra ilusão, a de que podemos separar a vida pública da vida secreta. Muitas vezes, o homem acredita que enquanto sua imagem estiver preservada diante da sociedade, não importa o que faça no oculto. Mas Provérbios 5 mostra que não é a congregação que pesa nossas veredas, mas o próprio Deus. É diante dele que nossas escolhas têm significado eterno. E por isso não importa o que os outros pensem ou saibam. O que importa é que o Senhor vê tudo como realmente é. Essa verdade é também libertadora. Muitos vivem atormentados tentando esconder sua própria vida, presos a segredos e fardos que os consomem. Mas se já estamos diante de um Deus que tudo vê, a libertação está em confessar, em trazer à luz, em permitir que a sabedoria guie de novo os passos. Não há necessidade de viver nas sombras, porque não existem sombras diante de Deus. O caminho da vida é andar em luz, na presença dele, permitindo que seu olhar nos corrija, nos guarde e nos conduza. Provérbios 5 nos lembra, portanto, que o prazer proibido pode enganar os olhos humanos, mas jamais engana os olhos de Deus. Ele conhece cada vereda, pesa cada saída, vê cada escolha. Essa é a realidade que nos chama à responsabilidade e, ao mesmo tempo, nos oferece esperança. Se Deus vê tudo, então Ele também vê nosso desejo de mudar, nossa busca pela sabedoria, nosso esforço para trilhar a vereda da vida. E esse olhar, que tudo contempla, se torna para nós tanto advertência quanto promessa. Advertência contra o engano das trevas e promessa de vida para quem escolhe andar na luz. As cordas invisíveis do pecado. Provérbios 5 descreve de forma contundente que o ímpio é preso pelas próprias iniquidades e detido com as cordas do seu pecado. Essa imagem é poderosa, porque mostra que a prisão do pecado não vem de fora, mas nasce das escolhas interiores. Não é um inimigo externo que amarra o homem, mas ele mesmo, ao ceder à sedução e desprezar a instrução, cria laços que o sufocam. São cordas invisíveis, tecidas pouco a pouco, que parecem frágeis no início, mas que logo se tornam correntes pesadas, impossíveis de romper sem ajuda. O texto revela o paradoxo cruel do pecado. Ele se apresenta como liberdade, mas termina em prisão. A pessoa acredita que está apenas experimentando, apenas se permitindo algo diferente, apenas provando do mel que escorre dos lábios da tentação. No entanto, cada ato se torna um nó, cada passo um laço, cada escolha um vínculo. O que parecia liberdade rapidamente se torna dependência. O coração, antes confiante, descobre que já não tem forças para resistir. O pecado não prende de repente, ele prende lentamente, até que a consciência desperta tarde demais. Essa prisão invisível é ainda mais perigosa porque o insensato não a percebe de imediato. Ele se engana pensando que ainda tem controle, que pode parar quando quiser, que não está preso. Mas quanto mais repete o erro, mais forte ficam as cordas. Até que um dia, quando tenta se libertar, descobre que já não consegue. É nesse ponto que o texto fala de detenção, de alguém que já não tem saída, que se vê imobilizado pelas consequências inevitáveis de suas escolhas. Outros textos bíblicos reforçam essa verdade. Em Provérbios 1, é dito que os insensatos são enlaçados pelas próprias armadilhas que prepararam. Em Provérbios 11, lemos que o perverso cai pela própria maldade. Em Isaías 59, o pecado é descrito como teias, que não podem servir de roupa. Laços frágeis que, no entanto, prendem como correntes. E em Romanos 6, no Novo Testamento, é afirmado que todo aquele que se entrega ao pecado se torna escravo dele. A Escritura é consistente. O pecado sempre promete liberdade, mas sempre entrega prisão.
Essa verdade nos obriga a refletir sobre os laços que talvez já estejam sendo formados em nossas vidas. Quais são as cordas invisíveis que nos prendem? Podem ser hábitos que parecem pequenos, mas que já nos dominam. Podem ser pensamentos que alimentamos em segredo e que já moldam nosso coração. Podem ser práticas que acreditamos estar sob controle, mas que já nos escravizam. O perigo está justamente na invisibilidade. A prisão não é percebida até que já é tarde demais. Mas Provérbios 5 não apresenta apenas a realidade da prisão. Apresenta também o caminho da sabedoria como saída. Se o pecado cria cordas, a instrução de Deus é a lâmina que pode cortá-las. Se a insensatez prende, a sabedoria liberta. O texto nos chama a escolher a sabedoria antes que os laços sejam fortes demais. A prevenção é mais eficaz do que a tentativa de fuga tardia. Guardar o coração, vigiar os olhos, manter os pés longe da porta da tentação, são atitudes que impedem a formação dessas cordas. Ao mesmo tempo, o texto aponta para uma realidade espiritual mais profunda. Ninguém pode se libertar sozinho. O homem preso pelas próprias iniquidades não tem força suficiente para cortar os laços que criou. É por isso que a palavra aponta constantemente para o Senhor como libertador. Em Isaías 61, lemos que o Espírito do Senhor vem para libertar os cativos e soltar os presos. Em João 8, Jesus afirma: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Essa é a esperança diante das cordas invisíveis. Ainda que sejam fortes, ainda que pareçam inquebráveis, há libertação para quem se volta ao Senhor e se deixa conduzir pela sabedoria. As cordas do pecado nos lembram que nenhuma escolha é neutra. Cada ato molda nosso destino. Cada passo constrói ou destrói. Cada decisão amarra ou liberta. Provérbios 5 nos chama a perceber que o prazer proibido não deixa rastros de liberdade, mas cordas de escravidão. E nos convida a romper esse ciclo pela busca da sabedoria e pela dependência de Deus, que corta os laços e nos coloca novamente na vereda da vida. Morte lenta e insensata. Provérbios 5 conclui sua advertência com uma imagem forte e inevitável. O insensato morrerá por falta de instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Essa frase concentra todo o peso do capítulo. O prazer proibido, que começou com lábios doces como mel, termina em amargura, em escravidão, em vergonha pública e, finalmente, em morte. Não se trata de uma morte repentina, mas de uma morte lenta, marcada pelo desgaste, pela perda gradual, pela ruína que avança silenciosa até consumir tudo. Essa morte lenta é resultado direto do desprezo pela sabedoria. O texto mostra que não é a ausência de oportunidades que leva o insensato à ruína, mas sua recusa constante em ouvir. Desde o início, a instrução foi oferecida. A sabedoria clamou, a repreensão foi dada. Os conselhos foram repetidos. Mas o coração endurecido escolheu ignorar. O resultado não é apenas natural, é inevitável. O homem que rejeita a instrução se entrega às próprias paixões, e suas paixões o arrastam como correntezas até o abismo. O detalhe mais doloroso é que o insensato não morre apenas fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente antes mesmo do fim da vida. A morte se manifesta em forma de vazio interior, de perda de propósito, de escuridão da alma. O texto fala de corpo e carne consumidos, sinal de que a destruição não é apenas futura, mas já presente. A cada passo na insensatez algo se perde. A honra é corroída, o vigor é drenado, a paz desaparece. É uma morte em parcelas, uma ruína progressiva, um esgotamento da vida que poderia ter sido plena. Essa advertência ecoa em outras passagens da Escritura. Em Provérbios 14, lemos que há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Em Provérbios 29, está escrito que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. E em Romanos 6, o apóstolo Paulo declara que o salário do pecado é a morte. A palavra é consistente. Toda vez que o homem rejeita a instrução e se entrega à loucura,
caminha inevitavelmente para a morte. Mas o texto também mostra a ironia amarga dessa realidade. O insensato morre na grandeza da sua loucura. Não é uma loucura pequena, mas multiplicada. Ele se orgulha daquilo que o destrói, exalta aquilo que o corrói, celebra aquilo que o mata. O pecado não apenas engana, mas também embriaga a consciência, a ponto de fazer o homem rir daquilo que deveria temer. O insensato se gaba do que deveria envergonhá-lo, até que, finalmente, é consumido por aquilo que aplaudiu. Essa é a morte mais trágica. Perder-se no erro e ainda achar que está vencendo. A cena final de Provérbios 5 é, portanto, um retrato solene do destino do insensato. Não há retorno quando a vida inteira foi desprezada. O fim é ruína, escravidão, solidão, morte. A alegria inicial se transforma em remorso tardio. O prazer buscado se converte em vazio. A liberdade sonhada se torna prisão. É a colheita inevitável de quem semeou o vento, colher tempestade. Essa morte lenta e insensata também serve como alerta para todos que ainda caminham. O texto não foi escrito apenas para descrever o fim dos outros, mas para advertir a cada leitor. Ele mostra o destino para que não precisemos segui-lo. O lamento do insensato serve como aviso ao prudente. A morte do tolo se torna vida para quem escolhe a sabedoria. Essa é a força da palavra. Revelar a consequência antes que ela aconteça, para dar a oportunidade de escolher outro caminho. Por isso, a mensagem de Provérbios 5 é dupla. Para quem insiste em desprezar a sabedoria, é anúncio de juízo, mas para quem ouve agora, é convite à vida. O mesmo Deus que pesa os caminhos e vê cada vereda, também estende a mão para resgatar aqueles que escolhem se arrepender e retornar. O fim do insensato é morte, mas o convite da sabedoria é vida. A escolha está diante de cada um, permanecer na loucura até a ruína ou ouvir a instrução e viver. Assim, Provérbios 5 termina com uma advertência solene. O prazer proibido sempre conduz à morte, e a insensatez sempre leva à ruína. Não há exceções, mas a palavra de Deus, ao revelar essa verdade, abre também a porta da esperança. Ouvir a instrução ainda hoje, guardar o coração, vigiar os passos e escolher a sabedoria que conduz à vida. Porque o fim do insensato é morte, mas o fim do justo é vida em abundância. A sabedoria como vacina contra a sedução. Provérbios 5 revela com clareza que o pecado prende, amarra e conduz à morte. Mas no mesmo capítulo está também a resposta, o antídoto, a proteção contra esse caminho de ruína, a sabedoria. Ela é apresentada como instrução a ser guardada, como voz a ser ouvida, como fonte de vida capaz de preservar o coração dos laços invisíveis da sedução. Se o prazer proibido é como veneno doce que destrói lentamente, a sabedoria é como uma vacina que fortalece o coração, preparando-o para resistir antes mesmo que o ataque aconteça. A função da sabedoria é preventiva. Ela não apenas alerta sobre o fim da insensatez, mas capacita a pessoa a discernir desde o início. É como uma luz acesa em meio à escuridão, revelando aonde cada caminho conduz. O seduzido se perde porque não pondera a vereda da vida, porque seus passos são errantes, mas aquele que guarda a instrução conhece a direção, reconhece os atalhos perigosos e se mantém firme na estrada da vida. A sabedoria não elimina a tentação, mas a desmascara, impedindo que o coração seja enganado. Essa comparação com uma vacina é fiel ao texto bíblico. A vacina atua antes da doença, preparando o corpo para que, quando o ataque vier, ele tenha forças para resistir. Assim é a sabedoria. Ela prepara a mente e o coração com discernimento, disciplina e temor do Senhor, para que, quando a tentação se apresentar doce como mel, já seja reconhecida como veneno. O insensato só percebe o engano no fim, quando já é tarde. O sábio, guiado pela instrução, percebe no início e se afasta antes que seja laço. Esse é o grande contraste do capítulo. O insensato lamenta dizendo: como odiei a instrução e desprezei a repreensão.
O lamento tardio é sempre consequência do desprezo inicial. Aquele que rejeita a sabedoria não fica imune à sedução. Pelo contrário, se torna vulnerável, sem defesa, sem discernimento. Mas o que guarda a palavra, o que inclina o ouvido à instrução, encontra nela a proteção que o preserva da ruína. O texto mostra que o que separa a vida da morte não é força humana, mas a decisão de ouvir ou rejeitar a sabedoria. Outros textos bíblicos reforçam esse princípio. Em Provérbios 2, lemos que a sabedoria guarda os passos do justo e o livra do caminho do homem perverso e da mulher estranha. Em Provérbios 4, é dito que a sabedoria é vida para quem a encontra e saúde para todo o corpo. E em Provérbios 6, os mandamentos são chamados de lâmpada e a lei de luz que guarda o homem do laço da sedução. A sabedoria é a barreira que impede o coração de se entregar à morte. O mais impressionante é que a sabedoria não é inacessível. O texto começa com o convite: Filho meu, atenta para a minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento. Ou seja, a proteção está disponível, mas precisa ser recebida. A vacina só tem efeito em quem aceita aplicá-la. O convite está diante de todos, mas a escolha é individual. O coração precisa decidir se guardará a instrução ou se a desprezará. É essa decisão que determinará se haverá vida ou morte. Provérbios 5 nos mostra que a sedução é real, atraente e perigosa, mas também nos lembra que a sabedoria é mais forte. Ela não apenas expõe o engano, mas fortalece a vontade, alimenta a consciência e preserva a vida. Quem anda na sabedoria não precisa viver no medo da tentação, porque já foi preparado para reconhecê-la e rejeitá-la. Assim, a sabedoria age como vacina. Não elimina a existência da doença, mas garante que ela não destrua quem foi protegido por ela. Essa é a mensagem final antes da conclusão. Não despreze a sabedoria. Ela é a diferença entre cair no engano ou permanecer firme, entre lamentar no fim ou regozijar-se na vida, entre ser preso pelas cordas do pecado ou ser liberto para andar na luz. A sabedoria é o dom de Deus para preservar seus filhos. É a voz que clama antes que o laço se feche. É a vacina contra o veneno da sedução. Quem aguarda não apenas evita a morte, mas encontra vida em abundância. O prazer que gera vida. Provérbios 5 encerra com uma verdade que não pode ser ignorada. Todo prazer tem um preço. O prazer proibido, sedutor e disfarçado de mel, cobra com amargura, escravidão, vergonha e morte. Já o prazer legítimo, abençoado por Deus dentro da fidelidade e da sabedoria, se torna fonte de alegria duradoura, satisfação verdadeira e vida em abundância. O capítulo inteiro constrói esse contraste, para que, ao chegar aqui, não reste dúvida. O homem precisa escolher entre dois caminhos, e essa escolha é inadiável. O texto mostrou que a sedução começa doce, mas termina em fel, que seus passos descem à morte, que sua trilha drena honra, vigor e riqueza, deixando apenas arrependimento e vergonha. Mostrou também que o insensato, preso pelas próprias cordas do pecado, lamenta tarde demais, sem ter como recuperar o que foi perdido. Essa é a colheita inevitável de quem rejeita a sabedoria. Mas, em contraste, o capítulo apontou para a fonte pura, a cisterna própria, o amor legítimo, a fidelidade que não apenas preserva, mas sacia. Esse é o prazer que gera vida, que se renova, que não traz culpa nem opróbrio, mas é bênção diante de Deus. A conclusão é clara e direta. Não há neutralidade. Ou a pessoa escolhe o prazer proibido e caminha rumo à morte, ou escolhe a sabedoria e experimenta o prazer que gera vida. Não existe meio termo, não existe caminho alternativo, não existe negociação. O homem é confrontado com a realidade de que cada decisão é uma semente e cada semente terá sua colheita. O que parece pequeno hoje se transforma em destino amanhã. Esse chamado final também é cheio de misericórdia. O Senhor não esconde o fim do caminho. Ele revela antecipadamente a amargura do prazer proibido para que ninguém precise experimentá-la. Ele mostra a prisão das cordas invisíveis,
para que possamos buscar libertação antes que seja tarde. Ele apresenta a morte do insensato para que possamos escolher a vida do sábio. Esse contraste não é apenas advertência, é convite. Convite a beber das águas puras, a se alegrar na fidelidade, a guardar a instrução, a viver em luz. O prazer que gera vida não é vazio, não é ilusório, não é momentâneo. Ele é fruto da obediência, da disciplina e da sabedoria. É o prazer que fortalece em vez de enfraquecer, que multiplica em vez de roubar, que liberta em vez de aprisionar. Esse prazer não conduz à morte, mas à plenitude. Ele não traz lamento tardio, mas alegria presente e esperança futura. Ele é promessa cumprida e não ilusão passageira. Provérbios 5 termina, assim, como uma convocação solene. Escolha a vida. Afaste-se da mulher estranha, dos lábios que prometem mel, mas escondem veneno, das águas roubadas que trazem vazio. Busque a fidelidade, guarde o coração, incline o ouvido à sabedoria e descubra que há prazer verdadeiro em viver no propósito de Deus. Essa é a escolha que separa luz de trevas, vida de morte, alegria de desespero. No fim, a mensagem permanece diante de cada um de nós. O prazer proibido leva à ruína, mas o prazer que nasce da sabedoria gera vida. E a decisão é urgente, pessoal e intransferível. Não há como servir a dois caminhos. O convite está feito. Rejeite a ilusão, abrace a verdade e experimente o prazer que não termina, o prazer que não engana, o prazer que gera vida. Provérbios 5 nos mostrou que o prazer proibido, por mais doce que pareça, conduz à ruína, à vergonha e à morte. Mas também nos revelou que existe um caminho seguro, o da fidelidade, da disciplina e da sabedoria que vem de Deus. Esse é o prazer que gera vida, que fortalece, que permanece. Que cada um de nós escolha beber das águas puras, guardar o coração e caminhar na vereda da luz, para que não sejamos presos pelas cordas do pecado, mas vivamos a plenitude da vida que o Senhor preparou.